Where Go the Beatles, com Leonardo Conde de Alencar. O especial The Other Side of George Harrison, onde vamos ouvir e comentar, é claro, todos os lados B dos singles do George lançados em sua carreira solo. E na sessão Special Guest, vamos ouvir participações do George em discos de outros artistas. Acredito que muitos de vocês jamais ouviram essas gravações. Bem, pessoal, quando se trata de singles, a gente sempre tem que usar um critério, e eu vou considerar a discografia inglesa do George Harrison. O primeiro single lançado foi My Sweet Lord com What Is Life, single lançado no dia 15 de janeiro de 71. Esse single reunia os dois lados A dos singles que a Apple havia lançado nos Estados Unidos. My Sweet Lord havia sido lançada nos Estados Unidos como uma prévia do álbum All Things Must Pass, e teve Isn't It a Pity como lado B. Na verdade, foi um duplo lado A, um double A-sider. Depois, no mês de janeiro, foi a vez da Apple nos Estados Unidos soltar o single What Is Life com Apple Scruffs. A Apple inglesa lançou My Sweet Lord somente em janeiro e colocou como lado B What Is Life, juntando os dois lados A dos dois singles americanos, formando uma combinação que sem dúvida é uma das melhores de todos os tempos. E a gente vai começar, como não poderia deixar de ser, com What Is Life, sendo que eu vou tocar uma mixagem um pouco diferente. É um mix que na introdução você ouve também um oboé, que seria omitido na mixagem definitiva. A segunda da sequência, Deep Blue, lado B de Bangladesh, single que o George gravou para promover o espetáculo The Concert for Bangladesh, que seria realizado no dia 1º de agosto do mesmo ano. O single foi lançado na Inglaterra no dia 30 de julho de 71, ou seja, apenas 2 dias antes do concerto. Bangladesh foi um rush release, porque o George compôs e gravou a música no mês de julho, mas Deep Blue já era uma composição um pouco mais antiga. O George compôs essa canção durante o período em que ele ficou com a mãe em Liverpool, quando ela estava sofrendo de câncer. Ele chegou a interromper as gravações do All Things Must Pass para passar os últimos dias de sua mãe na sua casa em Liverpool, e estava em estado terminal. Em Deep Blue, o George fala sobre a incapacidade do ser humano de estar do lado de uma pessoa doente e não conseguir fazer nada. Ele transformou essa angústia num belo blues, que portanto foi lançado somente 1 ano depois da morte de sua mãe. Deep Blue significa literalmente muito triste. Essa música, durante muitos anos, ela foi uma das maiores raridades da discografia do George, uma vez que após esse single, ela só seria relançada 35 anos depois, em 2006, na versão remaster do Living in the Material World. Ela saiu como bonus track tanto no CD quanto no LP. Miss O'Dell, lado B de Give Me Love. Uma curiosidade sobre a Miss O'Dell é um fato que eu até já contei para vocês em outro programa, mas é uma história interessante, então sempre vale a pena a gente repetir, principalmente para o pessoal que ainda não ouviu a outra edição. A Miss O'Dell, no caso, é a secretária da Apple, Chris O'Dell. Ele simula uma conversa de telefone entre ele e a personagem principal da canção. E o George aproveita para comentar alguns acontecimentos daquela época. E a curiosidade maior dessa música é que a versão que saiu oficialmente no single, ela traz um vocal guia, onde o George se distrai e cai na gargalhada em diversos pontos da música. Sempre se achou que ele tivesse feito isso de propósito, que ele não tivesse se preocupado em regravar
fazendo um vocal definitivo e, sei lá, deveria estar meio sem saco e falou, não, deixa assim mesmo que tá bom. Só que nos anos 90 apareceu em bootlegs um acetato da Miss O'Dell contendo um take com os vocais perfeitos, os vocais definitivos, com o George cantando sério, sem gargalhar e falando a letra toda. Bem, isso provou definitivamente que a primeira hipótese não era verdadeira, ou seja, ele realmente se importou em gravar um vocal definitivo. Mas aí isso acabou levando a uma outra pergunta: por que a música saiu dessa forma? Bem, gente, há pelo menos duas hipóteses. A primeira hipótese é que tenha havido um erro de masterização. Não é uma coisa muito incomum em gravadoras. Às vezes o artista prepara um mix e avisa ao engenheiro que vai fazer o corte do disco, avisa qual é o mix a ser utilizado. E às vezes o engenheiro pega o mix errado. Eu já vi isso acontecer em várias gravações. Lembrando agora de cabeça, eu me lembro da Mary Had a Little Lamb, dos Wings, versão que saiu somente na Alemanha, que é um rough mix, um mix bastante diferente daquele que sairia em todo o restante do mundo. Isso também aconteceu de novo com o Paul, na versão do single australiano de Say Say Say, em que o lado B, Ode to Aquila Bear, também saiu com um rough mix, diferente de todos os singles lançados no resto do mundo. Então, essa é a primeira hipótese do que pode ter acontecido com a Miss O'Dell. A segunda hipótese é que o George, com aquele velho humor britânico, à la Monty Python, ele pode ter achado curioso, ele pode ter achado engraçado a versão que ficou com as gargalhadas e de repente pode ter dito, não, vamos manter essa daí, gravei o definitivo, mas essa daí ficou melhor. Como a gente conhece, né, esse humor inglês dos Beatles, eu não descarto essa possibilidade. O single Give Me Love com Miss O'Dell saiu na Inglaterra no dia 25 de maio de 73. E para terminar a sequência, I Don't Care Anymore, que saiu como lado B do single Ding Dong Ding Dong. Esse lado B, I Don't Care Anymore, também é um título bastante literal do George. I Don't Care Anymore significa eu não me importo mais. E era justamente essa sensação que o George estava sentindo quando ele registrou a música, porque você vai perceber que ele canta numa total falta de disposição. Ele faz um vocal arrastado, um violão também meio mal tocado, que para o George era uma coisa difícil, né, de conseguir. E além disso, no início da música, ele faz uma introdução falada, em que ele fala assim meio sem saco, bem gente, vamos logo, a gente tem um lado B para gravar, não vamos demorar muito, mais ou menos isso. E isso já dá qual será o tom da canção. Essa música, assim como Miss O'Dell, também permaneceria fora de catálogo durante muitos e muitos anos, e mais ainda do que a Miss O'Dell. No caso, ela saiu nesse single em 74, mas só voltaria a aparecer, e também pela primeira vez num álbum, 40 anos depois, em 2014, como bonus track da versão remaster do Dark Horse. E a gente começa então com o lado B com cara de lado A, What is Life? A gente ouviu I Don't Care Anymore, lado B de Ding Dong Ding Dong. Antes, Miss O'Dell, lado B de Give Me Love. A segunda, Deep Blue, lado B de Bangladesh. E começamos com What is Life, lado B de My Sweet Lord. Bem, você que não ouviu o início do programa, você deve estar perguntando assim, ué Leonardo, What is Life, lado B? Que eu saiba, What is Life é lado A. Foi top 10 na Billboard, sim. Porque, como eu falei, né, nos Estados Unidos foram lançados 2 singles do All Things Must Pass, My Sweet Lord com Isn't It a Pity e What is Life com Apple Scruffs.
Esses 2 singles americanos, aliás, foram reproduzidos aqui no Brasil. Só que na Inglaterra, que é a discografia que eu estou considerando, What Is Life foi lado B de My Sweet Lord. A Apple na Inglaterra só extraiu um single do álbum All Things Must Pass e juntou os 2 lados A americanos. E por quê? Bem, pessoal, aí vocês vão ter que perguntar para a galera da Apple, se é que alguém vai lembrar, né? Muitos já faleceram, então possivelmente a gente nunca vai saber. Você está ligado no Web Go The Beatles, aqui na Route 66, especial The Other Side of George Harrison. E vamos partir logo para a nossa segunda sequência, em que eu começo com o lado B de seu 5º single, Harrison Tour Express. Lado B do 2º single extraído do álbum Dark Horse, que tinha justamente a música título como lado A, Dark Horse Harrison Tour Express. Essa música, uma instrumental, ela abria não só o álbum Dark Horse, como também os shows da turnê de 74 do George Harrison, aquela famosa turnê que não terminou muito bem, tendo alguns shows inclusive cancelados em virtude do problema de voz do George, que na época sofria com uma terrível laringite. Esse single ele tem uma curiosidade, que ele saiu invertido na Inglaterra e nos Estados Unidos. Na Inglaterra, os singles foram Ding Dong Ding Dong com I Don't Care Anymore e Dark Horse com Harrison Tour. Nos Estados Unidos eles inverteram. O primeiro single a sair, em dezembro de 74, foi Dark Horse com I Don't Care Anymore. E depois, aí sim, nos Estados Unidos, saiu Ding Dong Ding Dong, tendo Harrison Tour Express como lado B. Aqui no Brasil, eles seguiram o critério inglês. Interessante isso, porque os 2 singles do All Things Must Pass, a Odeon brasileira lançou conforme a discografia americana, mas esses 2 singles do Dark Horse, eles seguiram a discografia inglesa. Esse single foi lançado no dia 28 de fevereiro de 75. Em seguida, o primeiro single que saiu para promover o álbum Extra Texture, You com World of Stone, single lançado no dia 12 de setembro de 75. Esse LP, aliás, ele tem uma curiosidade. Ele tem 9 faixas, 2 rápidas, 2 músicas mais animadas e 7 lentas. Só que as 2 mais rápidas, que são You e His Name Is Legs, não foram gravadas nas sessões do álbum. A You começou a ser gravada em 71, o George só a completou em 75, gravou os vocais, mas o instrumental é 90% gravado em 71. E a His Name Is Legs, ela é uma sobra das gravações do Dark Horse. Isso prova, isso quase prova que em 75 o George não devia estar num clima dos mais animados. E isso, sem dúvida, foi refletido no clima das músicas do álbum. São músicas realmente, tirando essas 2, é claro, mas as músicas gravadas em 75, elas são todas num clima assim bastante depressivo. A terceira da sequência será My Love, faixa do álbum Dark Horse e que foi lançada como lado B do single This Guitar Can't Keep From Crying, a segunda faixa que a Apple estava promovendo do álbum Extra Texture. Agora, o porquê de ter incluído um lado B do Dark Horse, realmente eu também não entendo, porque faria bem mais sentido colocar algum material do Extra Texture, que afinal de contas era o álbum novo da época e o que estava sendo promovido. Ainda mais com My Love sendo uma das músicas menos interessantes do Dark Horse. Esse single foi lançado no dia 6 de fevereiro de 1976. This Guitar Can't Keep From Crying é uma das músicas mais autorais do George. É uma música em que ele dá uma bronca na imprensa reclamando das diversas críticas que ele recebera durante a turnê de 74. Ele faz inclusive uma menção ao seu clássico While My Guitar Gently Weeps. Ele fala que apesar de ser uma pessoa forte para enfrentar críticas, tem sempre aquele momento que essa guitarra,
uma metáfora que ele fez para ele mesmo, tem vezes que não consegue evitar de chorar. Esse single ele ficaria mais conhecido por ter sido o último lançamento da Apple antes de ser desativada nesse mesmo ano de 76. Para quem não sabe, a Apple ela ficou parada durante 18 anos, de 76 a 94. Ela só seria reativada para o lançamento do álbum Live at the BBC. E foi justamente nesse período em que a Apple estava parada que um tal de Steve Jobs aproveitou para pegar a marca Apple para ele e lançar a sua empresa cometendo uma infração, já que ele estava usando uma marca registrada. Aí vocês vão perguntar, mas por que os ex-Beatles não reclamaram? Simplesmente porque nessa época, 75, 76, os quatro queriam saber de qualquer coisa menos Apple. Eles estavam até o pescoço envolvidos com os problemas financeiros da Apple desde 68. Então, quando a Apple acabou, é como eu falei, eles queriam saber de qualquer coisa menos de Beatles e menos de Apple. Então eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo. Foi justamente por causa disso que o nosso amigo Steve Jobs se aproveitou e lançou a sua empresa com uma marca registrada. Em 94, com a reativação da Apple Records, é que os 3 Beatles sobreviventes, mais a Yoko, resolveram processar a Apple do Steve Jobs e acabaram fazendo um acordo em que ficou estabelecido que a Apple Computers poderia continuar utilizando o nome desde que não se metesse em música. Mas o Steve Jobs descumpriria o contrato ao lançar o iTunes. Os Beatles sobreviventes, nessa época o George já havia falecido, processaram mais uma vez e dessa vez fizeram um outro acordo mais do que milionário e permitiram que a Apple do Steve Jobs, além de poder continuar utilizando a marca Apple, também passasse a vender as músicas dos Beatles. Resumindo, tudo é uma questão de acertar o valor. Bem, vamos deixar os negócios para depois, que o nosso assunto aqui é música. Bem, fechando a sequência, a gente já parte para o primeiro single do George em sua gravadora Dark Horse. This Song com Learning How to Love You, lançado no dia 19 de novembro de 76. Nós vamos ouvir Learning How to Love You, mas eu escolhi uma versão que é um mix alternativo, que foi lançado somente, já que a gente estava falando em iTunes, essa versão ela foi lançada somente como bônus track do álbum 33 1/3 na versão digital do iTunes. Ela não está presente na versão física. Esse mix, que é um early mix, um mix primitivo, tem como característica principal a presença de reverb, um eco na voz do George, além de outras diferenças mais sutis. Essa canção ela também tem uma história interessante. O George a compôs para o Herbie Alpert gravar. O Herbie Alpert ele era o dono da gravadora A&M, ele é o A do A&M. Os dois sócios eram Herbie Alpert e o Jerry Moss, Alpert and Moss, A&M. E quando o George lançou o seu selo Dark Horse em 74, era um selo independente, e ele então fez um contrato de distribuição com a A&M, que era uma major. Os primeiros discos da Dark Horse, que foram dos grupos Splinter e Attitudes, foram todos com distribuição da A&M. Lembrando que o George ainda não lançava os seus próprios álbuns pela sua gravadora, porque ele estava sob contrato com a EMI até 76. O contrato também dizia que o primeiro disco solo do George pela Dark Horse teria também distribuição pela A&M, como estava já acordado. Só que o George acabou passando da data limite que ele prometera entregar o disco. Consta que o George estava sofrendo de uma hepatite grave que o deixou na cama durante vários meses, e isso fez com que ele tivesse que postergar a finalização do álbum. Isso aí não foi levado em consideração e, por causa do descumprimento do contrato, a A&M acabou cortando o contrato de distribuição com a Dark Horse.
E o George então teve que correr atrás de outra gravadora que acabaria sendo a Warner Brothers. Por causa dessa confusão toda, o Herbie Alpert acabou não gravando a música. Dá para entender o porquê, deve ter havido uma super briga, né? Um super litígio lá em tribunal e evidentemente não tinha mais clima, é o que eu suponho. Por causa disso, o George então acabou a pegando para si. O fato dessa canção ter sido escrita para o Herbie Alpert talvez explique porque eu sempre achei que essa música não tinha muito do estilo do George. Interessante é que eu sempre notei que essa canção que fecha o álbum 33 1/3, o nosso 33 1/3, eu sempre achei que essa música destoava um pouco das outras canções, justamente por causa de seu estilo. Então, o fato dele tê-la composto para o Herbie Alpert, né, tentando assim emular o estilo do trompetista, talvez explique isso. É isso aí, começando então essa segunda sequência com Harry's on Tour Express. Essa foi a segunda sequência do especial The Other Side of George Harrison aqui no Web Go The Beatles. Ouvimos Learning How to Love You, lado B de This Song, antes My Love, lado B de This Guitar Can't Keep From Crying, a segunda World of Stone, lado B de You, e começamos com o instrumental Harry's on Tour Express, lado B, na Inglaterra, de Dark Horse. E nessa terceira sequência, a gente continua com o álbum 33 1/3, que depois do single This Song, Learning How to Love You, ainda teria mais 2 singles extraídos. O segundo single foi True Love com Pure Smokey. Esse single não foi lançado nos Estados Unidos, eles preferiram Cracker Box Palace. Aqui no Brasil, a Warner brasileira misturou os 2 singles, o americano e o inglês, lançando o single True Love com Cracker Box Palace no lado B. True Love, aliás, foi um dos grandes hits que o George teve aqui no Brasil. Vamos ouvir então, é claro, o lado B, Pure Smokey, começando essa sequência, canção que o George fez para o seu grande ídolo Smokey Robinson. O George já havia dedicado uma outra bonita canção ao Smokey Robinson no Extra Texture, canção chamada Oh Baby You Know I Love You, mas foi uma canção que ele apenas dedicou ao ídolo, ele não fez para ele, não fez em sua homenagem, mas como tinha um estilo bem parecido com a Soul Music, ele a dedicou ao Smokey Robinson. Já no caso da Pure Smoke, aí foi um pouco diferente. A canção foi escrita falando dele, fazendo um grande tributo a um dos grandes reis da Soul Music americana. O Smokey Robinson ficou tão lisonjeado com a homenagem que chegou a batizar um de seus álbuns como Pure Smokey. Esse single foi lançado no dia 11 de fevereiro de 77. A segunda da sequência, o terceiro single extraído desse álbum, It's What You Value, com Woman Don't You Cry For Me. Uma coisa interessante é que esse álbum, né, o 33 1/3, ele tem um clima bastante pra cima. É totalmente o contrário do álbum anterior, o Extra Texture. A gente pode até imaginar o porquê, porque o álbum anterior era o último que o George estava gravando para a EMI, e tava, né, aquele clima de fim de festa. Ele estava doido para conseguir se livrar do contrato com a Apple e com a EMI. E o álbum seguinte, né, o 33 1/3, o clima já era bem diferente, era o primeiro disco dele pela sua própria gravadora, né, Dark Horse. É um álbum realmente dos mais animados, com um clima bem para cima. Como é o caso desse terceiro single, It's What You Value, com Woman Don't You Cry For Me, que é a que a gente vai tocar. Essa música, ela foi composta bem antes desse álbum, ela foi composta na época do All Things Must Pass, inclusive um demo foi lançado no CD Early Takes Volume 1, que foi lançado em 2011. Eu até comento, né, de vez em quando, né,
que esse CD tem o nome de Early Takes Volume 1, só que já tem quase 10 anos e nada de sair o tal volume 2. Pois é, ele gravaria esse demo, nas sessões do All Things Must Pass, mas só faria uma versão definitiva 6 anos depois. Esse single foi lançado na Inglaterra no dia 31 de maio de 77. E após um hiato de quase 2 anos, é lançado o single Blow Away com Soft Touch, 2 faixas do álbum George Harrison de 79, considerado pelo público e pela crítica um dos melhores álbuns da carreira do George. Aliás, se você quiser saber um pouco mais sobre esse grande álbum, eu convido você a ouvir o especial que eu fiz do George no ano passado, o Where Go The Beatles, de março de 2019, onde eu aproveitei o aniversário do George Harrison para falar sobre os 40 anos do lançamento desse álbum de 79. Esse single foi lançado no dia 16 de fevereiro de 79 e também seria um dos grandes hits do George Harrison aqui em nosso país. Mas o nosso assunto aqui, claro, é lado B, então essa terceira da sequência será o lado B, Soft Touch. E para terminar a sequência, o lado B de mais um single do álbum George Harrison, Soft Hearted Hannah, lado B de Love Comes to Everyone. Esse single foi lançado em 20 de abril de 79. É isso aí, a gente começa então com o lado B de True Love, Pure Smoke. Essa foi Soft Hearted Hannah, lado B de Love Comes to Everyone. Antes, Soft Touch, lado B do grande clássico Blow Away. A segunda, Woman Don't You Cry For Me, lado B de It's What You Value. E começamos com o lado B de True Love, Pure Smoke. É interessante a gente lembrar também que nesses 2 singles do álbum George Harrison também houve uma inversão nas discografias americana e inglesa. Na Inglaterra, foram lançados os singles Blow Away com Soft Touch e Love Comes to Everyone com Soft Hearted Hannah. Nos Estados Unidos, Blow Away teve como lado B Soft Hearted Hannah e Love Comes to Everyone, Soft Touch. Aqui no Brasil, a Warner seguiu a discografia americana. E chegamos agora na sessão Special Guest. E eu hoje vou trazer não só um, mas 4 Special Guests. 2 homens e 2 garotas. 4 músicas em que o George Harrison é um super guitarrista de estúdio. Mais especificamente, de slide guitar. Eu vou começar com uma de seu grande parceiro Gary Wright. O Gary Wright foi um daqueles músicos que acompanhou o George praticamente em toda a sua carreira solo. É difícil você achar algum álbum do George Harrison que não tenha participação do Gary Wright nos teclados. Eu vou tocar Goodbye Sunday, composição do próprio Gary Wright, lançada na trilha sonora do filme Benjamin, que é toda composta pelo Gary, que saiu em 1972. E traz um espetacular solo de slide na última parte da música. É uma canção que lembra muito o estilo das músicas do All Things Must Pass. Em seguida, Dave Mason, aquele mesmo do Traffic, com a música If You've Got Love, que saiu em 73 no LP It's Like You Never Left. Essa música é uma composição também do próprio Dave Mason. A terceira da sequência será certamente a mais rara das 4 que eu vou tocar. Love's a State of Mind, com a cantora Sylvia Griffin, que consta, sendo esse, o único single e único disco que ela lançou em toda a sua vida. Pelo menos eu não consegui encontrar nenhum outro lançamento dela na internet. Esse single saiu em 1988 e também traz o George Harrison com sua slide guitar ao longo de toda a música. Aí você deve estar se perguntando, como é que a Sylvia Griffin, uma cantora desconhecida e até hoje desconhecida,
conseguiu fazer um Beatle tocar em seu disco. Bem, a história conta que a ex-mulher do Elton John estava trabalhando na Rocket Records como produtora. Rocket Records, gravadora pertencente ao Elton John. E ela estava apostando as suas fichas nessa cantora Sylvia Griffin. O Elton então pediu ao George que fizesse essa contribuição para tentar impulsionar o single. E como Elton John havia participado intensamente das gravações do Cloud9, o George ele não quis deixar de retribuir o favor ao amigo. Outra curiosidade é que também participa dessa gravação o Robbie McIntosh, exatamente aquele guitarrista que faria parte da banda do Paul de 87 a 93, tendo inclusive vindo com o Paul aqui no Brasil nas duas ocasiões em que ele esteve aqui nesse período. E para terminar, uma das minhas preferidas dos anos 80, Live a Light On, grande hit da cantora Belinda Carlisle, ex-integrante das Go-Go's. Em 1992, perguntaram ao George numa entrevista se ele tinha algum solo de slide preferido de toda a sua carreira. Para surpresa de todo mundo, ele não citou nenhum solo dele nos Beatles e nem um solo em sua própria carreira solo. O solo de slide que ele disse ser o seu preferido é justamente o solo que ele faz em Live a Light On. Essa música, além de sair no single, que foi um grande hit, como eu falei, saiu também no álbum Runaway Horses, de 89. Bem, histórias contadas, vamos agora às canções. Começando com Goodbye Sunday, com Gary Wright. E assim fechamos a sessão Special Guest. Ouvimos 4 músicas com o auxílio luxuoso de George Harrison na guitarra slide. E vamos agora à nossa quinta sequência do programa de hoje. E vamos começar essa quinta sequência com o terceiro single extraído do álbum George Harrison. Vamos ouvir Your Love Is Forever, que foi o lado B do clássico Faster. Esse single é um dos singles mais legais da carreira do George, porque ele foi lançado em formato picture, que tem, no lado A, que é Faster, uma foto que tem vários dos campeões mundiais de Fórmula 1 até então, e no lado B, que é Your Love Is Forever, uma foto em close da Lotus de Gunnar Nilsson. Para quem não conhece a história, também já contei no especial do ano passado, mas fazendo um resumo, o Gunnar Nilsson, que era piloto da Lotus, ele havia falecido em 78 de câncer, e em sua memória, a família dele havia criado a Fundação Gunnar Nilsson para pacientes de câncer. E esse single o George lançou e toda a sua renda e todo o seu faturamento foi para essa instituição. Your Love Is Forever foi uma canção de amor dedicada à sua esposa Olivia. Foi lançado no dia 30 de julho de 79. A segunda da sequência, a gente já entra no ano de 81 com o lançamento do álbum Somewhere in England. O primeiro single desse álbum foi All Those Years Ago, com Writings on the Wall, que é a música que a gente ouve como segunda da sequência. Esse single foi lançado no dia 15 de maio de 1981. O segundo single desse álbum foi Teardrops, com Save the World. O George ele regravaria, na verdade ele aproveitaria o backing track e regravaria apenas os vocais para um álbum da Greenpeace, que foi lançado em 85, mas a gente vai ouvir a versão original que saiu no álbum Somewhere in England. O single foi lançado no dia 31 de julho de 81. E para terminar, o primeiro e único single do álbum Gone Trouble, Wake Up My Love, com Grease de lado B, que é a que a gente vai escutar como quarta da sequência. A Grease é uma canção metade instrumental, porque ela só tem vocais no refrão. Esse single
foi lançado no dia 8 de novembro de 1982. Em alguns outros países, foi lançado também um segundo single do Gone Trouble, com a música I Really Love You, mas na Inglaterra, Wake Up My Love com Grease foi o único single lançado do álbum. E a gente começa então com uma das mais belas love songs do George Harrison, Your Love Is Forever. Ouvimos Grease, música que é metade instrumental, lado B do single Wake Up My Love. Eu não sei se vocês acham o mesmo que eu, mas essa música Grease, o instrumental dela é muito no estilo que o Lulu Santos faria nos anos 80, principalmente na sua fase Warner, de 82 a 85. Algo me diz que essa música Grease foi uma grande inspiração para o seu estilo de tocar guitarra. A terceira foi Save the World, música que fecha o álbum Somewhere in England e que foi o lado B de uma das minhas preferidas do George, Teardrops. A segunda, o lado B de um dos singles mais importantes de sua carreira solo, Writings on the Wall, lado B de All Those Years Ago. E começamos com Your Love Is Forever, lado B da genial Faster. E vamos à sexta sequência desse Web Go The Beatles de março de 2020, episódio 75, o especial The Other Side of George Harrison. Vamos ouvir agora o lado B do primeiro single da volta de George Harrison após 5 anos, Lay His Head, lado B do number one Got My Mind Set On You. Lay His Head era uma canção antiga, ela havia sido gravada originalmente para o álbum Somewhere in England, mas acabou não saindo no álbum. O George então a resgatou para esse lado B, não antes de fazer uma pequena modificação. A música foi totalmente remixada e a bateria ganhou uma nova sonoridade. Acredito eu que foi o George tentando atualizar o estilo da gravação, para que parecesse um pouco mais com as gravações do álbum Cloud9. Esse single foi lançado no dia 12 de outubro de 87. Uma outra diferença desse remix que foi lançado no single para a versão original, que até hoje está inédita, é que no mix original havia um fade-in, e nessa versão remix do single, a música já começa no volume normal. A segunda da sequência, Zig Zag, lado B de When We Was Fed. Essa música Zig Zag, ela é mais uma vinheta do que propriamente uma canção. Ela faz parte da trilha incidental da bomba Shanghai Surprise, que é um dos maiores fracassos da Handmade Films. Por falar em Handmade Films, eu aconselho vocês, eu recomendo vocês assistirem ao especial sobre a Handmade Films, que foi feito há alguns anos e que, se não me engano, ainda está nos principais canais de filmes que existem hoje. É um especial muito interessante, onde além deles falarem sobre os sucessos da Handmade Films, também fala de seus fracassos e coloca o Shanghai Surprise, filme de 86 com a Madonna, como seu principal fracasso. Uma coisa que realmente é difícil de entender, porque o filme ele foi feito como um veículo para a Madonna, e 86 era o ano de seu auge, então é difícil realmente de entender porque o filme não fez sucesso. A Zig Zag, ela depois desse single, ela só sairia novamente e também num álbum, dentro de um álbum, quando foi lançada a caixa, Dark Horse Years, em 2004, que ela saiu como bonus track do álbum Cloud9. É também meio difícil de entender o porquê do George incluir a Zig Zag como lado B, já que havia outras músicas feitas para o Shanghai Surprise, que eram músicas propriamente ditas, como a própria música tema, a Shanghai Surprise, que também sairia pela primeira vez como bônus do Cloud9 Remaster de 2004,
e também uma canção chamada The Hottest Gong in Town, que saiu apenas naquele EP raro Songs by George Harrison, volume 2. Esse single foi lançado no dia 25 de janeiro de 88. E para você que curte discografias, é interessante também a gente lembrar que esses singles do Cloud9, eles já foram lançados naquela época da febre dos 12 polegadas e dos CDs singles. A Got My Mind Set On You, além dos 7 polegadas com Lay His Head, também foi lançado em 12 polegadas, que além dessas duas faixas, trazia também a versão extended de Got My Mind Set On You, que eu já toquei aqui para vocês algumas vezes. E o single When We Was Fed com Zig Zag, além do formato tradicional de 7 polegadas, também foi lançado como 12 polegadas e CD single. E esses dois formatos traziam também mais duas faixas. Uma versão remix de That's the Way It Goes, do álbum Gone Trouble, e a versão extended de When We Was Fed, que traz o famoso Reverse Ending, que eu também já toquei aqui para vocês. A terceira da sequência será Breath Away From Heaven, outra canção que o George fez para o filme Shanghai Surprise. Breath Away From Heaven foi lado B do single This Is Love, o terceiro extraído do Cloud9. Esse single, além da versão de 7 polegadas, também foi lançado em 12 polegadas e em CD single, mas não é tão interessante quanto os outros, pois as bonus tracks desses dois formatos são músicas que já tinham saído anteriormente, e nas mesmas versões, nem remix eles fizeram. O 12 polegadas trouxe All Those Years Ago, e o CD single, além de All Those Years Ago, também trouxe Hong Kong Blues, ambas do álbum Somewhere in England. Fica aí outra coisa difícil de entender, por que duas músicas do álbum de 81 e não duas faixas do Cloud9? Ou então, por que não duas faixas da trilha do Shanghai Surprise? This Is Love com Breath Away From Heaven foi lançado em 13 de junho de 88. E para terminar a sequência e também a nossa cronologia de lados B, Poor Little Girl, que foi lado B do single Tear Down, lançado em 29 de novembro de 1989. Essas duas faixas eram extraídas da coletânea Best of Dark Horse, sendo que Tear Down também fazia parte da trilha sonora do filme Máquina Mortífera 2. Assim como os singles anteriores, esse single de 89 também saiu nos formatos vinil de 12 polegadas e CD single. Ambos os formatos traziam como bonus track Crackerbox Palace, outra faixa que também fazia parte da coletânea Best of Dark Horse 76-89. Dessa vez, a inclusão de uma faixa antiga tinha seu motivo justo. Esse single, Tear Down, Poor Little Girl, foi o último do George lançado em vida. Tear Down nos Estados Unidos foi lançada com um outro lado B, That's What It Takes, faixa do Cloud9. E a gente começa a sequência então com Lay His Head. Ouvimos nessa sequência Poor Little Girl, lado B de Tear Down, de 89. Antes, ouvimos os 3 lados B dos singles do álbum Cloud9. Breath Away From Heaven, lado B de This Is Love, Zig Zag, lado B de When We Was Fed, e Lay His Head, lado B do #1 single Got My Mind Set On You. Eu não posso deixar de lembrar também, já que eu citei Lay His Head, que houve um vacilo da gravadora e algumas músicas do George ficaram de fora da caixa Dark Horse Years. A Lay His Head é uma delas. A gente também tocou duas que também ficaram de fora da caixa, Tear Down e Poor Little Girl, além da segunda exclusiva do álbum Best of Dark Horse, que é a Cockamamie Business. Simplesmente foram esquecidas pela produção da caixa. Além desses remixes e versões alternativas que foram lançadas também como lado B de 12 polegadas e CDs singles. 1, 2, 3, 4. E
E assim terminamos o episódio 75 do Web Go The Beatles, em que tivemos o especial The Other Side of George Harrison. Web Go The Beatles, com Leonardo Conde de Alencar.